Imagine o céu pesando sobre sua cabeça, como se o próprio ar tivesse desistido de existir. Era madrugada, 26 de abril de 1986. O relógio marcava 1h23 quando o chão sob meus pés tremeu. Eu estava ali, em Pripyat, uma cidade jovem, viva, moderna. Trabalhava no complexo que era o orgulho da União Soviética, a usina nuclear de Chernobyl. Ninguém imaginava que, naquele instante, o mundo presenciaria o preço da arrogância humana. Eu lembro do som. Não foi uma explosão comum. Foi como se o planeta tivesse se partido ao meio. Uma luz azul rasgou o céu, bonita e terrível ao mesmo tempo. O vento mudou de direção e, em segundos, o cheiro metálico da radiação começou a invadir tudo. Era invisível, mas dava para sentir. O gosto era de ferro e medo. E foi ali que percebi, nós havíamos desafiado os deuses da radiação e eles haviam respondido. As horas seguintes pareciam uma eternidade. A cidade continuava dormindo sem entender o que estava acontecendo. Nós que estávamos próximos tentávamos apagar um fogo que não se apagava. Homens subiam no reator como quem enfrenta um demônio de luz. Vi rostos queimando sem chamas. O chão fervia, os sapatos grudavam no asfalto derretido. E mesmo assim, ninguém recuava. Acreditávamos que éramos donos do poder que destrói e cria mundos. Tudo sob controle, disseram. Mas o controle já havia sido perdido no momento em que o primeiro átomo foi dividido. Eu via colegas tossindo sangue e ainda tentando sorrir, dizendo que logo tudo voltaria ao normal. A radiação não faz barulho, não avisa. Ela simplesmente entra, silenciosa, e mata por dentro. Chernobyl era uma cidade modelo com escolas, parques e famílias felizes. No dia seguinte, o sol nasceu radiante sobre o inferno invisível. As crianças brincavam, os pais tiravam fotos e ninguém sabia que o ar estava envenenado. Os pássaros caíam do céu. Os cães uivavam sem parar. Eu lembro de ver uma mulher estendendo roupas na sacada enquanto a poeira radioativa pousava nelas como neve brilhante. Em poucas horas, a cidade virou um palco de um teatro trágico. O governo silenciou. Disseram que não havia perigo, que tudo estava sendo resolvido, mas a verdade era impossível de esconder. Pessoas começaram a adoecer. O rosto delas mudava, os olhos ardiam, a pele se tornava cinza. Era como assistir a vida sendo arrancada em câmera lenta. Quando os helicópteros chegaram, o ar já era uma prisão invisível. Os pilotos sobrevoavam o reator aberto jogando areia e chumbo, mas cada voo era uma sentença de morte. A radiação atravessava metal, vidro e carne. E ainda assim, eles voltavam. Eu vi um homem descer da aeronave cambaleando, sorrindo, com o rosto derretendo. Ele olhou para mim e disse: "Pelo menos ainda estamos vivos." Mas não estávamos. Ninguém ali estava. O chão, as árvores, a água, tudo estava morto. O inimigo não era fogo, não era fumaça. Era um silêncio mortal, uma presença que consumia sem deixar rastro. Os bombeiros foram os primeiros heróis esquecidos. Chegaram sem saber o que enfrentavam, tocando o reator com as mãos nuas, respirando o pó da morte. Alguns viveram horas, outros dias. Eu lembro dos olhos deles, não de medo, mas de dever. Quando os vi sendo levados para Moscou com o corpo coberto de feridas que não existiam no dia anterior, entendi que nada seria o mesmo. A cidade foi evacuada no terceiro dia, mas já era tarde. Milhares de pessoas partiram sem saber que nunca mais voltariam. Levaram apenas documentos, deixando para trás fotos, brinquedos. Quando os ônibus se foram, o silêncio tomou conta. As janelas abertas deixavam cortinas dançando sozinhas. O vento parecia sussurrar os nomes dos que ali morreram. Eu continuei em Chernobyl por mais tempo do que deveria. Vi a floresta mudar de cor, vi a chuva cair preta, vi o chão brilhar à noite. Tudo parecia vivo, mas era a morte disfarçada de beleza. Os cientistas diziam que a natureza estava se curando, mas era mentira. Ela apenas se adaptava ao veneno que deixamos.
E enquanto o mundo fingia não ver, Chernobyl se tornou uma cidade fantasma. Bonecas abandonadas, bicicletas enferrujadas, relógios parados, tudo congelado em 1986. Às vezes eu voltava à usina e ouvia o som do vento passando pelas estruturas vazias. Soava como um lamento. As pessoas falam sobre Chernobyl como um desastre técnico, um erro humano. Mas para mim foi mais do que isso. Foi um castigo, uma resposta à soberba. Nós acreditamos que podíamos controlar o que não compreendíamos. Criamos fogo de 1000 sóis e brincamos com ele como crianças. Quando o reator explodiu, não foi só concreto e metal que voaram pelos ares. Foi a ilusão de que dominamos a natureza. A radiação não tem piedade. Ela marca gerações, infiltra-se no sangue, no solo, na memória. E o pior é saber que fomos nós que a despertamos. Anos depois, quando voltei, a cidade estava coberta por uma floresta que engoliu as ruas. A natureza retomou o que era dela, mas de um jeito distorcido. Árvores cresciam tortas, animais nasciam com formas estranhas. O silêncio era absoluto. Caminhei até o ponto onde o reator ficava e senti o mesmo vento frio daquela madrugada. Era como se a terra ainda respirasse raiva. As ruínas me observavam e por um instante juro que ouvi vozes, como ecos de todos que morreram ali. Talvez fosse só o vento. Ou talvez os deuses da radiação ainda estivessem falando conosco. Dizem que hoje Chernobyl é seguro para visitar, que o perigo passou. Mas quem esteve lá sabe, o perigo não vai embora. Ele apenas se esconde, esperando ser lembrado. Eu carrego cicatrizes invisíveis, lembranças que queimam mesmo décadas depois. Às vezes sonho com aquela luz azul e acordo com o gosto metálico na boca. No fundo, acho que todos nós, sobreviventes, ainda estamos presos naquela madrugada. Não há cura para o que vimos. Só resta a memória e a culpa. Chernobyl não foi o fim do mundo, mas foi o aviso mais claro que já recebemos. A prova de que a arrogância humana pode ser mais destrutiva que qualquer bomba. Nós nos achamos deuses, mas esquecemos que até os deuses sangram. O reator ainda está lá, coberto por aço e concreto como uma ferida mal fechada. E toda vez que o vento sopra sobre aquelas ruínas, sinto como se a terra sussurrasse uma lembrança. Vocês desafiaram o impossível e perderam. Agora eu te pergunto, o que realmente destruiu Chernobyl? A falha técnica? O erro humano? Ou o orgulho que nos faz acreditar que podemos brincar com o poder dos deuses? Talvez a radiação mais perigosa não venha dos átomos, mas do ego. E se isso for verdade, então todos nós ainda estamos contaminados.